iniciar aqui. Oi, Magda, tudo bom? Não estava enxergando ninguém. Eu estava às cegas aqui. Não, eu estava conversando com o pessoal aqui, os colegas. Bom, pessoal, sejam então novamente boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas e Negócios, sempre com temas instigantes, interessantes aí para nós, né? É o que nós temos agora para oferecer nesse período. Claro que a MB Cursos tem mais cursos também aí para oferecer. Depois a minha assistente ela vai continuar aí na sala com você, vai colocar uns links. Tem também uma pesquisa de avaliação para que vocês façam sugestões, sempre para que a gente possa melhorar esses nossos eventos, agregando sempre. Nós sempre trazemos excelentes profissionais, assim como a professora Lívia Martins. Gente, eu vou pedir que deixem o seu microfone desligado, isso, Romulo, tá? Porque para que não ocorra eco, ruído depois na gravação, que essa gravação, o link, vai ficar disponível na plataforma para vocês, aí amanhã poderão rever, inclusive, alguns pontos que vão ser tratados. Na verdade, esse tema ele é muito instigante e teria muito conteúdo, mas a professora Lilian vai condensar em 1 hora, né, para trazer alguns pontos aí principais para nós. A professora Lilian Martins, ela é mestranda em controladoria, ela é especialista em controladoria e planejamento, ela é bacharel em ciências contábeis, contadora, ela é sócia da Marco e Marco Consultores Financeiros, tem sólidos conhecimentos em controles internos de instituições financeiras, prevenção à lavagem de dinheiro e gerenciamento dos riscos operacionais e de mercado. Ela atua tanto na graduação como em pós-graduação. Por sinal, ela atua nos 2 pós que eu coordeno na Faculdade Monteiro Lobato, que é o MBA em Auditoria e Controles Internos e o MBA em Compliance e Gestão de Riscos. Esses 2 cursos, inclusive, contemplam essa disciplina como uma disciplina, dada a importância de tratar esse tema, e a professora Lilian, devido exatamente à experiência dela no mercado financeiro, é ela que trabalha com a mesa. A professora Lilian, ela também atua em cursos junto ao CRC e também, claro, aos cursos junto à própria NB Cursos. Além de ser autora de capítulos de livros, revisora de conteúdos, enfim, tem uma vasta contribuição para passar aqui para nós, a compartilhar os seus conhecimentos. Vocês, então, a professora Lilian, por favor. Lilian, bem-vinda novamente. Bem, obrigada, Magda, pela apresentação. Boa noite a todos. É um prazer de novo, né? Na verdade, nesse modelo de evento é a minha primeira vez, né? Então, fiquem à vontade. Acredito que a gente faça um bate-papo, né? Que vocês, se quiserem perguntar, se quiserem, enfim, né? Fiquem muito à vontade, tá? Acho que a professora Magda já fez as devidas apresentações, né? Então, a proposta, claro, né? Como a Magda falou, né? Não tem como esgotar em 1 hora e meia, 2, 3 horas, enfim. São assuntos bastante complexos, né? Sempre atuais, né? A gente pode buscar o conceito mais antigo que for, mas ele vai estar sempre atual. Então, eu trouxe algumas pinceladas, algumas provocações, enfim, para que nós vamos conversando, né? Vocês estão escutando bem, assim? A qualquer coisa que tiver ruim o som, enfim, avisem que às vezes eu tiro o fone e fica melhor, tá? Então, fiquem bem à vontade. Por favor, Rômulo, pode falar? Levantou a Só mão? para falar que eu cliquei errado aqui, só para dizer que eu estou ouvindo bem. Ai, tá bom, obrigada, viu? Tá, eu até venho sempre para o meu ambiente aqui de convivência, aqui nos fundos, que fica mais, nos fundos da minha casa, né? Fica mais fácil o som, enfim, tudo, tá? E evitar que os meus cachorros façam barulho, né? Sabe como é que, né? Essa situação de home office, às vezes tem participação especial dos gatos, dos cachorros, enfim, né? Mas eu vou compartilhar uma apresentação, é breve também, e pretendo passar um videozinho aqui para vocês depois do próprio COAF, né, falar um pouco da minha experiência também, acho que
prevenção à lavagem de dinheiro está extremamente, né, digamos, em evidência sempre, né? E as fraudes financeiras, né? Até porque o fraudador, né? Ele é um cara que tem tempo, né? E o cara que tem tempo, ele cria, né? E o pior, ele cria para o mal, né? Esse é o problema. Então, estamos sempre expostos e sujeitos as mais diversas situações que a gente pode muitas vezes se envolver mesmo sem querer, né? É isso, né, Magda? Eles vão também batendo um papo, né? Isso. Claro, pessoal, conforme eu sempre deixo a professora à vontade, mas como ela já colocou, no momento que vocês quiserem realizar algum questionamento, podem fazer como o Rômulo ali, levantem a mão, aí ela solicita para que vocês ativem o áudio, podem colocar perguntas ali no chat, a minha assistente, que é a Núria, está presente em todo o evento, no final ela vai fazer o fechamento, tá, Lilian? Eu não vou ficar até o final para atender outras Tá bom. Tá bem? E fiquem à vontade, pessoal, aproveitem que a Lívia, assim, ó, realmente é uma professora maravilhosa, que ela está sempre em todos os meus pós, exatamente porque ela tem muito conhecimento, muitos cases para contar. Realmente, uma hora é pouco para conversar com a Lívia, gente. Aproveitem, então. Um abraço a todos, hein? Obrigada, Magda. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, tá? Que a gente vai falar um pouquinho e fiquem à vontade para trazer situações, fazerem perguntas, enfim, porque eu acho que isso engrandece o debate, tá? Deixa eu pegar aqui. Agora sim. Compartilhar. Estão visualizando? Sim, eu estou vendo o Lilian. Isso, tá? Então eu vou. Coloca o modo de apresentação, Lilian. Mas eu coloquei em modo de apresentação ali. Não apareceu como modo? Deixa eu voltar aqui, porque eu botei. Ó, tá em modo de apresentação. Não? Não, porque aparece do lado os slides pequenos, não está no modo apresentação ainda. Eu coloquei aqui, para mim tá, entendeu? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para mudar essa situação aqui. Deixa eu... Normalmente, quando eu coloco em modo de apresentação, ele já fica... Está acostumada com essa plataforma. E ficou aparecendo os pequenos do lado, né? Então não ficou no modo apresentação de slides. Deixa eu ver aqui. Deixa eu salvar no outro modo aqui para ver se ele apresenta. Tem que ser aqui. Tem que ser no terceiro do compartilhar arquivos. Mas foi ali que eu fui... foi ali. Tá, deixa eu agora ir... Eu fiz um salvei de novo e vou lá. Tá. Vou lá de novo agora. Vamos ver. Acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Aquele compartilhar tela eu acho ruim, porque a gente não consegue ver o chat depois. Né? O melhor é o compartilhar arquivo. Tá carregando. Bom, qualquer coisa, se não der, tu só dá um zoom. Não, é o que eu faço quando dá problema, tá? A gente não aumenta a tela. Há um ano nessa vida a gente tem que aprender a sobreviver, né? Olha, é verdade. Acho que agora ficou bom, né? Agora
Tá, é o meu. Não, não, é o meu mesmo. É o teu? Ah, tá. Passa É o para o meu, próximo. é o meu. É para ser o meu. Eu Não. acho que, eu acho que tá o meu É aqui. porque eu cliquei. É que eu botei até. Deixa eu ver, vamos ver agora. Esse aqui. Ok. Tá. Acho que agora vai o meu. Tá carregando os slides aqui. Vou tirar isso dali. Eu Vamos queria ver ler o se meu. vai. Ah, agora agora sim. Agora sim, carregou os slides, tá? Desculpem aí, mas às vezes faz parte dessa vida em home office aqui que a gente vive. Tá, então vamos falar um pouquinho dessas prevenção, né, de crimes e fraudes financeiras, tá? Agora sou eu que não estou vendo. Você não está visualizando? Mais Não, alguém eu não está só não, eu visualizando? só estou vendo só a apresentação inicial, aquele Ah, que tá, mas aparece é a minha você. capa. É a minha capa Desculpa. mesmo, tá? Ok. Eu coloquei, ó, vê se não vai aparecer agora. Foi? Agora sim, agora sim. Tá, então tá. Então vamos lá. Começando um pouquinho aqui, né? O que são esses crimes financeiros, né? Hoje a gente tem bastante tipos de crimes financeiros, com os mais diversos objetivos, né? O que eu tinha comentado com vocês, a pessoa que está, digamos, pensando, né, num crime, como é que ele vai fazer, ele tem tempo, né? Então ele vai começando a pensar em estratégias, como que ele vai fazer, o que ele, né, como é que ele pode fazer isso. Então a gente tem hoje, né, invasões no WhatsApp, invasões em conta, muitas vezes eles fazem clonagem do WhatsApp, pedem dinheiro pelo WhatsApp, ou então eles fazem quando tu está acessando o banco pelo internet bank, que muitas vezes eles fazem uma sobreposição de tela quando tu erra a senha, e essa estratégia é uma estratégia para capturar a senha e depois entrar na tua conta e fazer transferências, tá? Enfim, dá para citar inúmeras, né? Inúmeras tentativas e formas que eles criam para realmente fazer de tudo para capturar o dinheiro de alguma forma, sendo de forma que não seja percebido, né? Ou seja, que muitas vezes tu não consiga até fazer uma ocorrência, muitas vezes, tá? Um exemplo disso é esses crimes que está bastante comum, que é o golpe, né? Onde eles pedem dinheiro pelo WhatsApp e muitas vezes tu não consegue fazer um boletim de ocorrência quando não tem, quando realmente só aconteceu a tentativa. Aí tu não consegue muitas vezes fazer o boletim de ocorrência. Eles alegam que para ter um boletim de ocorrência precisa sim ter uma perda financeira, né? Então, quando tu não tem essa perda financeira, tu acaba não fazendo esse boletim de ocorrência, tá? Mas só para trazer algumas situações, trazer alguns exemplos, tá? O que nós vamos buscar aqui? Então, a gente vai buscar falar um pouquinho do que é uma lavagem de dinheiro, qual é essa origem e por que a gente está falando de lavagem de dinheiro, né? O que eu tenho a ver com isso? Eu, um simples, né, mortal aqui, né, tenho a ver com lavagem de dinheiro. Comigo, se eu não faço nada que possa impactar nisso, o que eu tenho a ver com isso, tá? Então, falando o que é lavagem de dinheiro, né, eu trouxe alguns conceitos, né, alguns conceitos aqui, que é, por exemplo, o Baltazar, ele traz, são conceitos mais antigos, mas eu gosto desses conceitos, tá? Que ele diz que lavagem de dinheiro é um crime que se traduz num proveito econômico, tá? Então, eu gosto muito quando ele fala desse proveito econômico, né? No qual um criminoso deve desvincular o dinheiro da sua origem criminosa. Então, quando tu busca lavar o dinheiro, o crime já ocorreu, né? E tu precisa dar aspectos de lícito para esse dinheiro. Então, por isso que eu gosto desse conceito que ele traz aqui. Tem um outro conceito aqui que diz que é um processo, né, ou um conjunto, né, de várias operações, né, de operações, mediante o qual os bens ou o dinheiro, né, ressaltantes de atividades ou delitivas, né, que se busca ocultar essa procedência, tá? Então,
a lavagem de dinheiro, ele sempre busca ocultar, dar aspecto de limpo, né? Por isso a questão de lavagem, né? Então, ele vai tentar disfarçar aquele dinheiro que muitas vezes veio de uma origem que não é lícita, né? E ele precisa movimentar esse dinheiro, porque afinal de contas, se pratica um crime, se busca esse dinheiro de forma ilícita, com o objetivo de utilizá-lo de alguma forma, né? Então, essa é a ideia da lavagem de dinheiro, tá? Da onde que vem essa expressão, né? Lavagem de dinheiro e ainda hoje utilizada, tá? Boa parte desses crimes, eles também vêm do sistema financeiro, mas o sistema financeiro, ele é bem importante para que se busque essa lavagem desse dinheiro, tá? E essa expressão, então, ela vem lá dos Estados Unidos, tá? E ela vem da própria máfia, né? Lá de Al Capone, né, que teria lavanderias, que ele utilizava essas lavanderias com o objetivo de lavar o dinheiro, branquear o dinheiro, né, que vinha dos crimes no qual a máfia praticava. Vocês viram que essa prática, estamos usando um exemplo aqui de 1928, tá? Essas lavanderias, elas eram de fachadas, claro, mas foram empresas que eles criaram com o objetivo que era de lavar o dinheiro, mas usaram lavanderias, tá? Hoje a gente sabe que se utilizam muitas empresas, né? Ou empresas laranjas, ou empresas de lavagem, ou empresas que se usa como laranja, né? Só para passar o dinheiro por ali, muitas vezes, para emitir uma nota, para esquentar esse dinheiro, para que esse dinheiro circule dentro de uma conta bancária, né? À medida que ele circulou dentro dessa conta bancária, ele já traz características de lícito, né? Então, são várias tentativas e várias formas que se busca para fazer esse tipo de lavagem, para que as pessoas tenham realmente, né, buscam lavar esse dinheiro. E, ou seja, eu ou qualquer um de nós não tem condições de identificar um dinheiro que seja sujo, tá? Não no nosso dia a dia, muitas vezes. Mas, às vezes, a própria forma de pagamento que a pessoa vem fazer para você levanta suspeitas, né? Hoje em dia, por exemplo, dificilmente nós carregamos dinheiro conosco, dinheiro em papel, dinheiro mesmo, dificilmente a gente vai usar dinheiro em papel. O que tu usa? Usa o cartão, tu faz uma transferência, tem o Pix também, então dificilmente tu vai ter dinheiro em mãos, tá? E aí, eu me deparei uma vez com um cliente contando uma situação onde ele tinha uma manutenção de veículos, né? A empresa dele era uma manutenção de veículos leve, e ele fez um serviço lá, que eu não vou lembrar mais que tipo de serviço era, mas era um serviço de manutenção, aonde um serviço caro, na época, né, isso já faz um serviço de um valor elevado, onde honorários e as peças que foram empregadas no veículo eram um valor relevante. Tipo hoje, talvez trazendo o valor presente de hoje, era em torno de R$ 5.000, né, para uma manutenção, é um valor relativamente alto, né, levando em consideração que essa empresa, ela estava num bairro da Zona Norte, por exemplo, né, que o poder aquisitivo não era tão elevado assim, ou seja, onde tu não tinha classe A como vizinhos, por exemplo, tá? E a pessoa chegou, perguntou, pediu orçamento, ele fez o trabalho, e ele depois, na hora de buscar o carro, pagou em dinheiro, tá? E eu comentei com ele, eu disse, olha, isso levanta muita suspeita que esse dinheiro, levando em consideração onde era e tudo mais, claro, a gente já conhece um pouquinho, né? Que esse dinheiro tenha origem ilícita, tá? Provavelmente de tráfico, alguma coisa assim. Não levou alguns meses, tá? Acho que levou uns 3 ou 4 meses, e realmente se confirmou a informação que essa mesma pessoa que fez esse serviço, pagou em dinheiro, realmente foi preso, tá? Ele foi preso por tráfico de drogas. Então, muitas vezes, a forma com que a pessoa vem te pagar,
ele levanta algumas suspeitas de que ele está lavando esse dinheiro, tá? Então, nem sempre eles vão ter empresa de fachadas, mas muitas vezes eles vêm nas nossas empresas, né, pedir serviço, fazer algumas solicitações e muitas vezes a origem do dinheiro deles não é um dinheiro lícito, legal, né? Então, é bem importante, tá? A gente ficar atento a esses sinais. Qualquer que seja a sua profissão, tá? Você está sujeito a qualquer momento que isso aconteça, tá? Aqui eu trouxe um conceito que eu também gostei, tá? Um pouco diferente desse outro, um pouco mais, digamos, né, mais descolado, mais, de uma forma mais simplista, né? Mas que guarda também veracidade, né? Então, ele define aqui a lavagem de dinheiro dentro da revista Escola, né? E me chamou a atenção que era dentro da revista Escola que a Thaís trouxe esse conceito, né? Então, ela já aborda que a lavagem de dinheiro como um processo através do qual a origem de fundos gerado mediante o exercício de atividades ilegais, corrupção, tráfico de entorpecente, fraude fiscal, comércio de armas, crime de colarinho branco, prostituição, má gestão pública, extorsão, terrorismo, entre outras. Ela é encoberta, tá? Então, toda essa origem desse dinheiro, ele é encoberto, né? Por algumas ações que são feitas para que essa origem desse dinheiro fique escondida, né? Então, que o objetivo dessa operação geralmente é realizado em vários níveis, e isso é um fato, tá? Ou seja, não é uma pessoa que vai fazer a lavagem desse dinheiro, não é uma empresa que vai fazer a lavagem de dinheiro, precisa de mais pessoas envolvidas, precisa de mais setores envolvidos, né? Para isso que tu tem que ter uma legislação mais rigorosa, né? E fiscalizações também, tá? Para que possa esse dinheiro ser absorvido pelo mercado. Esse é o grande objetivo, tá? Estou dando uma olhadinha aqui. Então, ainda a Thaís traz aqui, né, que é um trabalho de formiguinha, né, onde grandes quantidades de dinheiro ilícito são divididas entre pessoas empenhadas em lavar esse dinheiro. Ou seja, você pega quantias menores e vai dividindo entre as outras pessoas, para que esse dinheiro, né, ele seja inserido ao mercado em pequenas parcelas, onde não levante suspeitas, e que tu consiga, né, realmente trazer que esse dinheiro dê credibilidade, ou seja, a origem, que ele pareça um dinheiro de origem legal, tá? Isso é mais comum do que parece, está muito mais próximo do que a gente imagina, tá? Eu não sou da federal, não tenho todo esse poder de investigação, mas às vezes quando você olha algumas operações, quando a gente já está submerso a esse mundo de legislação e cuidando disso também, né? Tu acaba olhando pequenos sinais que te acendem pelo menos, né, uma luzinha de atenção, tá? E ela é muito feliz em trazendo esse conceito de formiguinha e traz ainda esse objetivo, né, de misturar os capitais de uma empresa legal, né, são misturados com dinheiros oriundos de outras empresas comerciais de forma ilícita. Quem é que levantou a mão, por favor? Marcelo. Pode falar, Marcelo. Eu tinha visto a sua pergunta ali, tá? Tudo bem? Não, tudo bem, boa noite. Só fiz um comentário se isso também não é comum com uma operação de transfer pricing. Como poderia acontecer isso? O que seria essa operação, assim? Só explica um pouquinho para mim, só para me ver se é o que eu estou pensando mesmo, não responder nada. Isso poderia acontecer quando, num processo de importação, por exemplo, se paga muito mais pelo produto ou pela mercadoria do que pelo valor de mercado. Me parece que esse é um dos pontos que a Receita vem atuando fortemente, só que não são todos os produtos que ela consegue monitorar, porque ela não tem referência de preço. Perfeito, isso mesmo. Mais adiante eu até comento um pouquinho disso, viu? E é uma das formas também, sim. Sempre que você consegue fazer essa variação de valores, né?
na importação, principalmente na importação, né? Não sei, né? Eu não vou dizer sempre, porque eu não tenho como dizer sempre, né? Mas boa parte pode acontecer isso, tá? Pode ser um meio que se utiliza para fazer essa lavagem de capitais. Muito boa o seu comentário, e é isso mesmo, tá? Legal. Obrigada, viu? Você trabalha com importação? Não, eu trabalho com uma outra parte contábil. Mas assim, eu conheço pessoas que trabalham muito nessa área de importação e exportação. Nós tínhamos também uma empresa, né, a gente tem ainda lá uma empresa que a gente cuida também, que trabalha com importação, enfim, e realmente isso abre uma brecha, né, bem significativa para fazer esse tipo de operações. Obrigada, viu, Marcelo? Qualquer Obrigado. coisa, vamos conversando, tá? Essa é a proposta, tá? Obrigada, eu. Muito obrigado. E muitas vezes vocês trazem a experiência de vocês, tá? Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês, por que a gente acaba ficando com um olhar talvez atento, assim, né? E eu trabalhei por algum tempo dentro de uma corretora de valores imobiliários e eu trabalhava na área de controles mesmo, na área de controles internos, na retaguarda, tá? E era justamente para tentar evitar, né, que a instituição fosse um meio de se lavar esse dinheiro, tá? E aí depois eu vou trazer algumas observações, enfim, algumas coisas que aconteceram. Claro que eu tiro muito de foco, né? Para que não se faça nenhuma junção se chegue ao fato real, tá? Eu vou sempre tirar de foco para não ter perigo de, né, fazer nenhuma relação e chegar ao fato como ele ocorreu de fato. Mas eu trago pelo menos o exemplo, tá? Essas lavagens, essa lavagem de dinheiro, todas essas tentativas, elas não vão ser sozinhas, tá? Eu acho que complementando o conceito que a Thaís trouxe ali, existe uma cumplicidade, sim, de funcionários, tá? De instituições financeiras. Não tem como você dizer que vai passar uma montoeira de dinheiro por dentro de qualquer grande instituição ou pequena instituição financeira e que ela vai usar o argumento que ela não sabia e que ela não percebeu, tá? Não tem como isso acontecer. Não tem, tá? Ela vai ter alguém lá dentro que vai facilitar de alguma forma que isso aconteça, tá? Vai facilitar, vai tentar facilitar de algum jeito que isso aconteça. Não tem como dizer, olha, eu nem percebi que passou esse montante pelas contas correntes, ou que seja, né, por aplicações financeiras, ou não tem como, tá? Eu não consigo visualizar isso dessa forma, tá? Empresas de fachadas, até como eu já comentei, nas mais diversas, e nos próprios crimes pequenos que a gente vê lá na clonagem do WhatsApp, muitas vezes eles dão pessoa jurídica, né? Eles dão CNPJ, eles dão, enfim, pessoa jurídica, assim como dão CPF também de fachada, enfim, tá? E teoricamente não deveria nem passar pelas instituições bancárias, enfim, mas esse é um outro assunto, tá? Venda ou exportação de bens, tá? Ou os bens obtidos com dinheiro sujo são postos à venda muitas vezes no exterior, tornando o rastreamento dessas transações mais difíceis, tá? Pessoal, eu já vi, assim, há bastante tempo, tá? Acho que 99, talvez, a lei começou em 98. Em 99, tá? Em Porto Alegre mesmo, tá? Uma instituição equiparada a uma instituição financeira, tu entrava nela, ela era toda certinha, muito certinha, porque na época eu trabalhava na auditoria da Bolsa do Extremo Sul, quando tinha a Bolsa do Extremo Sul aqui ainda, e tu entrava e tu pensava, nossa, é um mundo perfeito esse negócio aqui. Tá? Era tudo certo, os funcionários muito bem remunerados, todos uniformizados, a contabilidade muito certinha, não tinha nada de errado, mas eles tinham operações que faziam no exterior através de fundos, enfim, e fundos esses que muitas vezes não eram objetos da auditoria da Bolsa, né, que olhava muito mais as operações em fundos aqui dentro. Então, tinha uma característica em especial. E eles tinham uma empresa, mais adiante se descobriu, né, que eles tinham uma empresa com o único objetivo de lavar dinheiro, tá? Só se descobriu isso porque os sócios se desentenderam.
e no desentendimento dos sócios se descobriu que eles, né? Então aí caiu o castelinho, caiu, né? Mas se você entrasse dentro da empresa, a última coisa que tu ia pensar, bom, essa empresa é ilícita, não, essa empresa é uma empresa de fachada, não. Ela era, sim, em pleno centro de Porto Alegre, tá? Estou falando do centro de Porto Alegre. Esse é um dos casos, tá? Tem outros casos de empresas que usavam uma instituição financeira equiparada também para ter tráfico de pedras preciosas, tá? Que também aconteceu em Porto Alegre, tá? Isso foi fato. A própria federal veio e invadiu a empresa. Então, assim, ó, às vezes aonde a gente menos pensa que pode ser que acontece, vai acontecer, tá? Então eu tenho pessoal, não vou pensar mal, tá? Eu não lavo dinheiro, tá? Eu apenas vou observando o que vai acontecendo no mercado em algumas situações. Teve outra situação em que o dono de uma padaria era traficante. Eu brincava, né, que ele trocava, né, só trocava os pós, né, pó de farinha e o da droga, né, que também ele usava a padaria para lavar esses capitais que ele trazia da origem do tráfico. E a pessoa simpaticíssima no bairro, né, assim, querido por demais. Todo mundo, ninguém tinha nada contra ele, tipo, digo assim, a população, entendeu? Porque normalmente são pessoas simpáticas, pessoas queridas, porque eles não querem arrumar confusão, entendeu? Então, só para ter uma ideia que muitas vezes estão inseridos muito perto de nós. Tá? Algumas outras formas, né, que se faz essa forma de lavagem, né, transferências bancárias ou eletrônicas, tá? As organizações de lavagem de dinheiro usam muito a internet, né, para movimentar, tá, o dinheiro sujo. Então, tu tem algumas formas que tu vai transferindo para um e transferindo para outro, transferindo pequenas quantidades. Por que pequenas quantidades? Os depósitos em dinheiro em quantidades maiores tem que explicar para o banco. Então, tu faz pequenas transferências, tu faz pequenos depósitos, assim como tu faz pequenas transferências muitas vezes. Por quê? Porque dependendo do compliance do banco, ele vai avaliar o comportamento dessa conta bancária e se está variando muito, perguntar o que você está fazendo, que você tá, de repente você faz transferência só de 1.000, daí daqui a pouco tu começa a fazer transferência de 500 mil, que isso? Alguma coisa está errada nessa ordem, porque os bancos têm um compliance, normalmente tem compliance fortes, né? E esses compliance, eles acabam monitorando o próprio comportamento dessa conta, o próprio comportamento desse correntista, né? Então, tem essa forma de fazer também. Falsas faturas, né, de exportação e importação, também se utiliza isso para fazer essas lavagens de dinheiro, pagamento dessas falsas faturas. Eu acho que eu falo mais adiante de uma outra que era usada muito também. Então, aqui, eles superfaturam aquilo que o Marcelo trouxe, colaborou conosco aqui, eles vão superfaturar para fazer essa lavagem de dinheiro. Então, ainda hoje, tá, eu acho que tem bastante legislação, tem bastante controles, mas eu ainda enxergo, tá, pontos que ainda sobra para fazer esse tipo de operação. A questão de câmbio, tá, aqui ficou dobrado, desculpe. A questão de câmbio, tá, tu tem um limite que tu compra moeda estrangeira, e tu não precisa de documentos, quer dizer, precisa só de um CPF, e aí tu entra naquelas operações que elas não são contínuas, que são esporádicas. Então, tu vai lá e compra aquelas moedas estrangeiras, tu dá o teu CPF, digamos, um cadastro simplificado, tá? O que as pessoas fazem, tá? Eles pagam mendigos em São Paulo, isso acontece muito, para que eles vão lá e comprem moeda estrangeira. Pequenas quantidades, só dão um CPF, né? E não tem um rastreio maior. É o que eu digo, né? Quem está fazendo esse tipo de operação, ele vai pensar na melhor alternativa para ele fazer isso. Tá com tempo, né, para fazer isso, né? Então, tem que ter, muitas vezes tem a cumplicidade de um sistema financeiro estrangeiro, né, onde tu
aqueles paraísos fiscais, onde tu faz aqueles depósitos que não são rastreados, tá? Tem alguns países colaboram, né? Tem toda uma legislação. Eu não trouxe muita legislação, eu acabei tirando daqui, tá? Porque senão a gente acabava ficando muito tempo em legislação e como o tempo é curto, eu não ia conseguir falar muitas coisas, tá? Mas tem toda uma legislação, não só dentro do Brasil, mas uma legislação internacional, onde se tem acordos que se fazem internacional para que os países colaborem com essa situação. Ah, também, Marcelo. Uhum. Folhas de pagamento fictício também. Também. Eu não presenciei esse tipo de situação ainda, tá? A gente escuta em alguns casos, né? Mas não presenciei. Tu quer comentar alguma coisa? Não, é assim, é uma forma muito simples, porque o dinheiro sai, a folha de pagamento está contabilizada, a pessoa não presta o serviço e devolve. Isso não acontece só na esfera política, como dizem, isso acontece em várias empresas, desde benefício até dinheiro mesmo, né? E sai de uma forma extremamente limpa, porque incide imposto sobre essa operação, FGTS recolhido, contribuição previdenciária é uma forma muito tranquila. Tu vê, né? Eu falo, né, que a criatividade a gente, claro, quando tu falou aqui, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é a questão da política, né? É. Não entrando no mérito de partido nenhum, mas enfim, é o que a gente pensa, né? E acontece também em empresa. Eu nunca presenciei, tá? Mas já ouvi, já me comentaram, assim, mas eu, assim, mais de perto, não. Então, de novo, né? Por que não usam a criatividade para o bem, né? Tem que usar para o mal a criatividade, tá? Eu trouxe só um pouquinho da legislação aqui, que esse aqui é o nosso ponto, né? Nosso ponto de partida em termos de legislação para prevenção à lavagem de dinheiro, que é a Lei 9.613. Depois dessa tem outros regulamentos, depois tu tem a própria lei, ela já teve alterações, incluindo as pessoas que devem ser obrigadas, então esse é um motivo pelo qual é crime, tá? Porque a lei diz que é crime, está tipificado como crime na lei, então inquestionável que é um crime, né? Lavar dinheiro. Então eu só trouxe para só para vocês terem uma ideia da legislação. Fora isso, tá? Nós vamos ter legislação do crime de colarinho branco, nós vamos ter legislação que o Banco Central emite para tentar evitar esses crimes de lavagem, para evitar as lavagens de dinheiro, ou seja, tem todo um regramento no sistema financeiro, tá? Para evitar que as pessoas entrem dentro do sistema financeiro com esse propósito e obtenham sucesso, tá? Se eles entrar e não conseguir sucesso, beleza, mas o que se busca é evitar que eles tenham sucesso nessas transferências de recursos, tá? Então, eu trouxe um pouquinho só para ilustrar a legislação, sem a gente ficar muito mais tempo nela. Bom, o ambiente que o lavador, que ele vai procurar, que ele busca, que ele acha mais interessante, tá? Onde há riqueza ou circulação de riqueza, onde há criminalidade e onde existe corrupção e nos sistemas financeiros desenvolvidos, tá? Nós nos enquadramos em quase tudo, tá? Falando no nosso mundo aqui, Brasil, né? Falando no Brasil, então a gente se enquadra, sim, agora que estamos vivendo um momento muito atípico, né? Onde os recursos estão mais escassos, né? Por conta de uma pandemia, enfim. Mas, via de regra, o Brasil tem riqueza, sim, circulando, né? Tem um relevante grau de criminalidade, uma criminalidade organizada, né? E tem corrupção, e os nossos sistemas financeiros são desenvolvidos, tá? Então, ele realmente tem um ambiente propício para isso, né? Então, não tem como dizer que nós vamos escapar disso, né? Não vamos, né? Aqui eu trouxe um de 2013, tá? Foi em 2014, né? E a pesquisa foi de 2013, mas não mudou, tá? Eu ainda fiz alguns contatos com algumas instituições, né? Ele não mudou muito disso, não, tá? Qual é o perfil desse fraudador, tá? Ele tem idade de 35, 55 anos, né? Para guardar um pouco mais de seriedade, enfim. Geralmente
né, mas não quer dizer que é todos, né, as coisas estão mudando, né, e, geralmente do sexo masculino, né, e ocupa cargos, né, cargos de executivo e gerencial. Atua mais de 6 anos na empresa, né, então esse seria o perfil de um lavador, né, foi a própria KPMG que fez definiu esse perfil, tá? A pesquisa ainda revelou, tá, que na maioria dos casos de lavagem de dinheiro, o fraudador não está sozinho, né, como a gente tinha comentado, ele não vai fazer tudo isso sozinho, né. As fraudes mais evidenciadas são as de roubo de ativo e apropriação indébita, tá. A gente vivenciou algo parecido, tá, há algum tempo também, onde a criatura veio com uma procuração onde a intenção era transferir em torno de R$ 1 milhão em ativos, tá? Ativos negociados em bolsa. E ele tinha era em torno disso que ele queria transferir. E ele veio, mas em algum momento levantou suspeita, né? Nós desconfiamos de alguma coisa que não tinha alguma coisa que não estava certo ali. Aí procuramos, né? Começamos a investigar, começamos a olhar aquele atestado de bons antecedentes, se tinha processo, nada. Não, cara, praticamente um anjo que caiu do céu. É praticamente isso. Só ele esqueceu um detalhe, que foi onde nós, em conjunto, acabamos descobrindo o problema dele. Ele deu um comprovante de residência, que não era residência, tá? Era uma boate ou um motel, alguma coisa assim, o comprovante de residência que ele deu. Então, isso aí levantou uma suspeita forte, né, onde se fez contato, então, com os verdadeiros donos dos ativos, né, que aí esses donos dos ativos tomaram as providências cabíveis, né, para que não houvesse essa transferência, né, ou seja, ele tinha procuração que parecia legal, ele tinha documentação que parecia legal, ele parecia alguém totalmente sério, sabe, um cara, mas aí, como, né, a gente já estava muito enganjado na questão de prevenção à lavagem de dinheiro, porque isso impacta negativamente numa instituição, assim, ó, estraga a imagem de uma instituição. As multas são muito altas, né? Essa multa de que o diretor de uma instituição financeira que deixa a instituição se envolver em crimes de lavagem de dinheiro, ele tem que pagar a multa, e se ele não tiver o dinheiro para pagar a multa, essa é a única lei que leva o único imóvel, tá? Ele vai entregar o imóvel dele, vai entregar os bens que ele tiver, e vai tirar o teu imóvel mesmo que seja teu único imóvel. Então, tem a questão de... Então, tem penalidades muito fortes. Claro, tá? Eu não vivo no fantástico mundo de Alice, tá? E eu sei que, em alguns casos, a lei é duramente aplicada, em outros casos, a gente sabe que não é tão assim, tá? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver o caso, a situação do Banco Santos, né? Risco de imagem, perfeito, Simone, risco de imagem. E o risco de imagem impacta em todo o resto. Se tu for fazer uma matriz de risco e vai dizer assim, mas o risco de imagem, ele está isolado de tudo. Não, não está. Ele não está. Todos os riscos operacionais que tu tiver, risco operacional, risco de imagem, eles vão ter um impacto no financeiro. Todos eles, tá? E o risco de imagem, muitas vezes arranhado isso, dificilmente a empresa consegue, né, se levantar a ponto de apagar aquele problema sério, tá? Isso se teve um problema bem forte, tá? O problema da gente ser mais antigo é isso, né? Que a gente vivenciou, a gente não leu, tá? A gente vivenciou as situações, que foi o meu caso. Eu acompanhei a implantação disso, tá? No mercado qual eu atuava. Uma parte enquanto fazendo auditoria e outra parte depois assumindo a área de controles. Então, nós tínhamos problemas de empresas equivalentes, né? Que não adotavam as mesmas regras, né? E aí, o que acontecia?
o cliente chegava e dizia, não, mas só um pouquinho, eu vou fazer a operação com a fulana lá, porque ela não estava me pedindo até a minha declaração de imposto de renda. Então, até esse mercado, que é um mercado acionário de Porto Alegre, aqui do Sul, ele é menor, né? Ele é um pouco menor. Até todas elas entenderem que todas tinham que buscar a mesma coisa, tá? Ou então tu estava arranhando a imagem de uma, mas que podia impactar nas outras também, e todas terem o mesmo discurso perante o cliente, demorou um pouco, tá? Porque isso muitas vezes representava tu perder um cliente. E perder cliente é perder receita. Então, tu explicar isso para o dono da empresa, nossa, é complicado, porque na época o mercado era muito mais de pequenas empresas, pequenas não, né, mas empresas não vinculadas a bancos, né? Tu tinha corretoras que atuavam independente, que não estavam vinculadas a bancos. Então, ou seja, tu tinha acesso ao dono, ao diretor, e explicar para ele, olha, o fulaninho deixou de fazer a operação conosco, porque a gente pediu lá a declaração de imposto de renda dele para saber de onde que vem o dinheiro dele. E ele, né, disse que não vai dar. Tá? Até tu chegar, implantar isso e chegar no teu ponto, digamos, não o ideal, tá? Mas um ponto de equilíbrio, onde todos fizessem as mesmas coisas, foi difícil, tá? E justamente porque tu tem um risco de imagem muito grande. Tá, mas como é que vão ficar sabendo que o cara operou na minha empresa? Primeiro que tem mecanismos, né? Hoje, né? Tem pequenos impostos que se retém, que é para saber o que tu fez de operação, tá? Tudo que são operações tu manda ou para o Banco Central ou para a Receita Federal, ou para os dois, tá? Então é o seguinte, não tem como esconder, tá? Segundo, tá? O cara operou contigo. Aí vai lá na corretora X, e vai lá e faz uma operação lá também. Ou tenta fazer uma operação. Aí ele chega lá e diz assim, não, mas só um pouquinho, tu me dá a tua declaração de imposto de renda, mas não sei o que. Não vai te dar nada. Não, então tchau pra ti, que eu não quero tu como meu cliente. Aí o que ele faz? O que essa corretora X vai lá, entra no COAF, avisa o COAF que teve uma tentativa de operação suspeita, tá? E isso fica lá, tá? Daqui a pouco isso estoura no mercado e tu sabe que a outra está operando. E ela não avisou nada, tá? Então, tem como saber, sim, em algum momento isso vai impactar no risco de imagem dessa instituição. E quando é uma instituição de médio porte, isso vai fazer, quer dizer, na grande também, mas talvez ela consiga se recuperar de alguma outra forma, tá? Mas a média vai ser difícil. Ainda mais num mercado pequeno, como o nosso é um mercado pequeno, tá? Então, complementando isso, né, a pesquisa ainda revelou, né, que o fraudador é uma pessoa confiável, casado, com filhos, bem empregado, com uma vida, na maioria das vezes, sem ostentação, ou seja, um cara discreto, tá? É um cara bem discreto, porque ele não quer chamar a atenção, ele quer levar a vida dele no melhor estilo Zeca Pagodinho ali, e era isso, tá? Nada de chamar a atenção para ele, né? Esse é um ponto importante, né? Então, o fato esse que faz com que fatores mais sensíveis ao golpista é o seu estilo de vida, tá? Pois também foi constatado na mesma pesquisa, tá? No seu perfil, não seria a motivação de falta de dinheiro ou baixa remuneração, tá? Muitas vezes é pela ganância e o senso de superioridade, é o que regem todos esses golpistas. Acho que isso a gente não precisava muito nem de pesquisa, né? Porque a gente vê muitas vezes algumas situações sendo noticiadas, todas públicas, né? Que tu te pergunta, tá, mas o que essa criatura quer com dinheiro? Tá? O cara já tem dinheiro suficiente, ele quer pegar mais dinheiro, ou ele quer se envolver não sei no que, mas qual é o objetivo? Tá? Então, realmente, é a ganância, é o querer mais, é o fato de conseguir, né, talvez, vai saber o né, que faz com que essas pessoas se envolvam e queiram realmente buscar mais e mais esses dinheiros e lavar o dinheiro, tá? Então, assim, são praticados muitas vezes em contrato no setor público,
setor de energia e de recursos naturais, e ainda comunicações e entretenimento, tá? Eu vi, esse aqui, eu vi situação, tá? Onde a gente imediatamente tirou o nosso time de campo, né, digamos assim, aonde a criatura queria, sim, fazer megas espetáculos, buscando leis não sei do que, e incentivo à cultura, e mais não sei o que, e para entrar nos lugares, tá? Para entrar nos lugares, nas cidades, buscava fazer acertos com valores relevantes com políticos influentes dentro das cidades, tá? Cidades do interior, enfim. Então isso a gente presenciou, porque foi uma possibilidade de cliente, onde a gente foi lá conhecer o cliente e tal, e aí é onde ele começou a explicar para nós o que ele pretendia fazer, e em certo momento ele disse, mas olha só, eu vou precisar de uma nota, e escreveu um valor relevante no papel e nos mostrou, tá? Que eram envolvendo, né, eu não lembro mais agora, mas acho que era em torno de 2 milhões, alguma coisa assim. Gente, uma nota de 2 milhões não dá em árvores. Não é assim, não funciona dessa forma. E o meu nome, onde é que vai ficar? Uma vez na mídia de uma forma errada, vai ficar para sempre. E aí nós não fizemos mais nenhum trabalho, nem, na verdade, nem chegamos a fazer trabalho nenhum, né? Porque era demais. Obrigada, Pamela. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique muito à vontade, tá? Então, assim, são coisas que eu vou vivenciando, tá? A gente teve agora, há pouco tempo, uma situação que a gente disse, não, ele não quer nada disso, tá? Ele não quer nada disso. O cara já estava abrindo, e aí é o que eu disse, né? Dá para falar aqui até meia-noite, tá? A pessoa aproveita a questão do microempreendedor individual, abre um determinado tipo de empresa, digamos, de alimentação, porque tem aquela brecha onde não precisa, eu não entrei muito no mérito, porque a gente não quis nem saber mais nada nesse caso. E ele abre aquilo ali, porque tu tem uma certa facilidade de abertura, né? Algumas coisas tu não precisa ter, alvarás, enfim. Resumo ópera, tá? Ele estava usando como fachada para questão de jogos. Tá? Então, era uma fachada. Então, não dá, entende? Então, e aí tu observa, não, eu vou deixar passar adiante. Né? Esse cliente aqui a gente deixa e não vai querer fazer negócio com ele, tá? Então, assim, ó, muito cuidado, tá? Sempre que a gente for receber um cliente, afinal de contas, a gente não é sem fins lucrativos, a gente precisa de clientes, mas precisa ter continuidade no nosso negócio, né? E ter continuidade no nosso negócio é nós fazermos a coisa certa, aonde a gente possa, né, não ter nenhum problema com ética, enfim, né? Então, que a gente só dê entrevistas para a RBS para falar do imposto de renda, das importações, ou qualquer assunto que seja do nosso domínio, tá? Mas não, né, porque está envolvido numa encrenca desse tamanho, tá? Obrigada, Simone, que bom que vocês estão gostando, tá? Qualquer coisa, tentei trazer um pouco mais sucinto e trazer um pouco mais do que eu vivencio um pouco, né? Para ficar um pouquinho mais dinâmico, tá? Ainda a gente pode, né, que eu já até comentei, né, ele é um cara simpático, lógico, né? O lavador ele vai ser um cara simpático, o golpista é um cara simpático, por excelência, né? Ele não se preocupa se está cobrando muito dele, seja no trabalho, ou seja na taxa do custo da operação, não importa. Ele precisa sim fazer o que ele precisa fazer, tá? Então, ele realmente vai ser muito simpático, desde que você não peça documentos, tá? Se você pedir o documento, ele foge. É certo que ele foge, tá? Se pedir documento, o cara vai se mandar. Ele não vai dar. Por excelência, as pessoas já têm um certo receio de entregar um documento, né? O fraudador, então, ele realmente não entrega, tá? O objetivo dele, né, é usufruir esses lucros, né, das suas atividades criminosas. Ele precisa evitar que o dinheiro dele seja confiscado, tá?
e ele precisa minimizar aquele risco, né, de ser identificado pela polícia, resumindo, e ser preso, tá? Ele precisa evitar isso, porque é melhor ele comandar o crime aqui de fora do que de dentro da prisão, muitas vezes, o que acontece tranquilamente também. Fazem muito bem isso, dentro da prisão, tá? O que nós comentávamos há pouco, né, que acho que deixa eu saber aqui o nome que a Simone comentou, né, risco à integridade e à reputação do sistema financeiro, tá? Isso também é um crime, tá? Existe quando tu faz crime contra o sistema financeiro, tá? Redução dos recursos de agentes governamentais, ou seja, dos governos, enfim, porque tu tá desviando esse recurso, né, de alguma forma, onde ele devia ir, talvez, para... Não vou falar nada para levar qualquer lado político, né, mas para qualquer outra coisa, digamos, para o ensino, né? Podia melhorar o ensino, a qualidade do ensino. Não vai para o ensino porque ele foi desviado de alguma forma, tá? E isso a gente ouve todos os dias. A gente só não ouve mais hoje porque a gente só ouve Covid agora. Senão a gente também estava ouvindo várias situações dessas, tá? E claro, né, por consequência, né, tu vai ter repercussões socioeconômicas, tu vai ter problema das pessoas tendo não tendo recursos, enfim, isso tudo vai em uma escalada, né? Ou seja, é só o que a gente vê socioeconômica, se nós olharmos para... Aqui a gente tem também, tá? Mas eu vou dar um exemplo mais longe, né, para não ficar tão perto. Não tem gente daí também assistindo que eu percebi, mas que são eu acho que chama mais atenção algumas comunidades no Rio de Janeiro, por exemplo, algumas, né, que são dominadas muitas vezes pelo tráfico, né? Cidade lindíssima, eu acho o Rio lindo, né? E aquelas cidades e aquelas comunidades são dominadas pelo tráfico. E aí, quer dizer, olha as condições com que as pessoas vivem, muitas vezes, né? Além de toda a condição de medo, né, de falta de acesso, enfim, isso na verdade, vai impactando de toda a forma, né? Vai impactando de toda a forma. Pessoal, não é problema não, tá? É só que estão batendo lá na frente, eu preciso que alguém atenda para mim, tá? Já volto aqui. Em seguida já retorno, já estou preparando o próximo slide aqui para nós falarmos já. Voltando, desculpem, mas é coisa de quem mora em casa, né? Aí a gente tem que... trouxe aqui, tá, algumas autoridades administrativas. O que são essas autoridades administrativas, tá? Elas vão estar cuidando de determinadas áreas, tá? Para que as coisas ocorram de forma correta, tá? Então, eu trouxe algumas, normalmente eu coloco mais extenso, enfim, mas só para dar alguns exemplos, tá? Dentro da própria lei tem essa definição, tem essa previsão, né? Aonde tem o Banco Central
que vai cuidar das instituições financeiras e equiparadas, a Comissão de Valores Imobiliários, que também se envolve nisso, e tem o Conselho Federal de Contabilidade. Acho importante o Conselho Federal de Contabilidade, aonde ele coloca o contador, né? Então, todo contador, ao final do ano, até 31 de janeiro, ele vai ter que ir lá e fazer uma declaração de ausência de operações suspeitas. Que bom, né, que a gente tem que fazer só de ausência, né, que a gente não tenha que estar denunciando alguém, tá? Particularmente, né, eu não vejo nenhum problema a gente fazer, mas só que a gente vê que outras classes de profissionais também deveriam fazer isso. Eu acho que se todos fizessem, talvez nos ajudasse um pouco mais. Aí tem a questão de superintendência de seguros privados, e enfim, tem uma série, tá, de outras situações aqui, que aí vai se dizendo quem que cuida dessa situação, quem que cuida da outra, mas basicamente o Banco Central, o CVM, tá, e a superintendência de seguros privados, e o conselho, eles têm uma abrangência bem grande para controlar tudo isso, tá? E quando eu digo controlar, é controlar, emitir normas e fiscalizar. Não cumprindo, tem previsão de multa, tá? Então, a gente tem formas de fazer isso, tá? Esse aqui a gente já falou, tá? Também eu deixei 2, tá? Bom, eu trouxe agora um pouquinho mais, né, de figurinhas e de coisas mais leves, né, para vocês visualizarem um pouco mais, tá? Tudo que o lavador busca, tá, é esconder a origem do seu dinheiro, tá? Então, é isso que se busca, tá? Ou seja, qual é a origem do dinheiro? Não sei, cadê? Não, tu não sabe cadê a origem do dinheiro. Então, quando eu falo em lavar dinheiro, o que eu estou buscando? O que se busca fazer? Disfarçar todos esses lucros ilícitos, tá? Sem comprometer os envolvidos, tá? Então, eu vou dizer que meu dinheiro está ali e eu vou disfarçar essa origem. Hoje, a questão de origem de dinheiro é um pouco mais forte, tá? Então, quando eu falo em origem de dinheiro, acho que as próprias pessoas, quando vão fazer um cadastro no banco, eles já têm noção disso. Porque o que o banco faz? O banco diz, ó, você me dá o seu contra-cheque, porque isso eu preciso ver se você vai conseguir me pagar, se eu te der um limite, mas você vai me dizer onde que você mora, você vai me dizer o que você tem, você vai me dizer o que você faz na vida, né? E eu vou confrontar e vou ver se isso está correto, tá? Isso é tu buscar a origem do dinheiro dessa pessoa que está fazendo um cadastro no banco para ter uma conta corrente e um limite, talvez nem tão alto assim. O que o banco faz, tá? O banco ou qualquer instituição financeira? Ele vai olhar o seguinte, olha só, a Lilian é contadora, tá? Ela me trouxe um contra-cheque, bom, ela dá aula também, tá? Ela tem um salário equivalente ao que ela faz, tá? Agora, se eu vou lá, contadora, tenho minha empresa de contabilidade, como eu tenho, e chego lá e digo mostro os bens que eu tenho, né? Mostro a minha declaração de imposto de renda e digo que eu tenho uma média, né? A minha média de ganhos é em torno de 1 milhão por mês, tá? Com um escritório de médio porte, tá? O que quem analisar isso vai dizer? Bom, tu não tem coerência com o que tu faz, com o que tu diz que ganha. Com certeza o dinheiro que tu está dizendo que ganha não vem de onde tu trabalha, tá? Então, isso é olhar a capacidade econômica e financeira de um cliente, tá? Bastante batido, né? E é bem cobrado pelos bancos e muita resistência pelo cliente, tá? Chega lá e diz para o cliente, pô, se for fazer isso, me dá a sua declaração de imposto de renda e o recibo. O cara não vai querer dar. Não vai querer dar, dificilmente a pessoa vai querer dar, porque ali vai estar todas as informações dele, tá? E tu não pode obrigar. O Banco Central não te dá respaldo para isso, para te obrigar ele a dar. Porque ali tu consegue ver a origem do dinheiro da pessoa. E aí fazer o que as empresas fazem, né? Eles calculam, digamos assim, o risco dessa pessoa ser um lavador. Até a cidade que ele está,
é considerada para te avaliar o risco dele estar envolvido com atividades ilícitas, né? Então, tudo isso é avaliado, tá? Então, daí eu trouxe mais essas situações, assim, e a questão da capacidade econômica e financeira. Quem faz a sua declaração certinha, quem está fazendo declaração de imposto de renda, tudo bem certo, não tem que se preocupar, você vai lá e olha quanto que tinha de bens lá no ano passado, quanto que tem esse ano aqui em 2020, tranquilo, teve uma variação que eu consigo justificar com o trabalho que eu faço. Pô, trabalho dia e noite, enfim, olha aqui, ó, por isso que eu consegui aumentar o meu patrimônio. Agora, se o teu patrimônio aumentou lá, sei lá, 200 milhões, e tu continua fazendo a mesma coisa que tu fazia no outro ano, vamos combinar, né? Deve ter alguma coisa errada nisso, né? Então, isso já é olhado hoje, isso é visto, isso é confrontado, isso é cruzado, tá? A Receita tem tudo para fazer isso, tá? Ela tem tudo, ela tem SPED para ver a empresa que tu é sócio e da onde tu tirou o dinheiro. Exatamente, Simone. Conheça a política de conhecer seu cliente, tá? Eu não quis dar os nomes, porque eu não sei se todos conhecem a expressão, mas é a política de conhecer seu cliente, inclusive sustainability, né, que tu tem que fazer para o cliente quando tu é uma instituição financeira, né? E aí eu acho que dá, não vou falar nada sobre isso, senão eu vou para outro lado, tá? Então, isso é uma coisa bem importante hoje. E é isso que a gente tem que olhar para o nosso cliente também. O cara veio aqui abrir uma individual, está querendo colocar um valor de capital totalmente aquém daquilo que ele me diz que tem, que quer e que pode fazer. Como é que pode? De onde que vem esse dinheiro, né? De algum lugar está vindo, tá? Pode ser que não seja lícito, tá? Então, essas coisas vale a pena olhar, tá? Vale a pena a gente manter controles, manter critérios, né? Para a gente não se incomodar no futuro, tá? Basicamente, tá? Isso aqui já é clássico, né? As etapas, né? Que o lavador faz para lavar o dinheiro, tá? São basicamente 3 etapas, tá? A primeira etapa, ele vai fazer a colocação desse dinheiro no sistema econômico, sistema financeiro, onde o lavador leva o dinheiro até uma instituição financeira ou equivalente, tá? Então, ele pode levar esse dinheiro de forma fracionada, onde ele mistura dinheiros lícitos e ilícitos, aquisição de bens com dinheiro de câmbio, de moedas, criação de empresas fictícias para comercialização, por exemplo, de pedras preciosas, superfaturadas. Seguidamente, a gente vê algum joalheiro, alguma joalheria até com nome no mercado, envolvida em situações assim. Então, essa é a primeira etapa, é a primeira coisa que ele busca, né? Então, nessa primeira etapa, o processo é, sim, colocar o dinheiro nesse sistema econômico, tá? O objetivo dele é ocultar depois, né? Então, primeiro ele vai colocar esse dinheiro para ver se ele faz. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que ir num banco, fazer uma conta bancária, ele vai ter que ir numa corretora de câmbio, ou ele vai ter que ir numa corretora de valores imobiliários. Enfim, tem várias formas hoje dele. Ah, que bom que você conseguiu voltar. Havia situações, agora não se permite mais, né? Diz que não se permite, eu nem testei, tá? Mas o que a pessoa fazia para esquentar o dinheiro? Ele ia lá pagar a fatura do cartão de crédito, lá tinha lá 3 mil de cartão de crédito para pagar a fatura. Ele colocava alguns zeros a mais, 300 mil, e pagava. O que ele fazia na sequência? Ligava para o operador, olha só, eu me enganei, eu tinha que pagar 3 mil e eu paguei 300 mil. Nossa, que engano, né? O que ele se fazia? A operadora devolvia esse dinheiro via uma TED, né, bancária, e o dinheiro estava quente. Entrou pelo sistema financeiro. Operação com gado, perfeito, Rômulo, é isso mesmo, tá? Muitos rebanhos de gado fictício que nem existiam, mas que com operações com gado também, tá? Se tinha bastante e que não guardavam nenhuma veracidade, tá? A ponto, né? Claro, hoje já não deve se fazer muito, tá? Mas logo que se começou as questões de lavagem de dinheiro, que eles chegavam a pintar no chão, né? Branco e preto, para quando sobrevoassem, assim, acho que pintava no próprio gramado, alguma coisa assim, para que balançasse, e para quando eles sobrevoassem aquilo ali,
eles mostraram assim, olha, ali está o meu rebanho de gado, enfim, que tinha gado, coisa nenhuma. As fazendas não tinham, não, não dá para descer, você vê, né? Tá chovendo, tem não sei o quê, tem muito barro, enfim, operações com gado, bem lembrado, é clássico também, tá? É um dos clássicos, é a operação com gado, tá? Então, eles fazem de tudo, outras, uma, uma operação que eles usam também é muitas vezes ter ônibus, né? Ter frota de ônibus, porque daí tu tem aquele dinheiro pingadinho, né? Como levantar operações fraudulentas com gados, tá? Isso aí tu tem bastante. Isso aí teve um TCC até que eu participei de uma banca e foi muito legal, tá? Para te fazer isso, tá? Tu vai ter que envolver perícias, tá? E essas perícias, por exemplo, se o cara te disser que ele tem uma evolução no rebanho dele, tá? Com X número lá, tá? O que tu vai fazer? Tu vai ter que envolver o veterinário para ele dizer qual a capacidade de reprodução desse gado, tá? Qual o tempo que esse gado vai ter para se reproduzir, tá? Então, tem que... Tem como fazer, tá? Claro, mas aí tu envolve outras áreas também, e aí foi bem legal esse trabalho que eu participei, e que ela foi trazendo situações exatamente para ver as questões fraudulentas com dizendo que tu tem um rebanho X lá e que tu não tem nada. Bárbara, tem alguma estimativa de quanto o Brasil deixa de arrecadar de imposto? Não. Deve até ter, tá, Bárbara? Mas não olhei isso hoje, não. Não olhei mesmo, tá? Apesar, tá? Eu acho que até... eu até posso ver, tá? Porque eu participei da banca. Eu não... mas eu acho que ele foi publicado num congresso. Daí eu vejo se ele foi publicado num congresso, eu até envio isso, tá? Tá? Porque daí eu acho que ele foi publicado num congresso. Foi bem interessante porque ela fez uma questão junto com a Polícia Federal. Tá? Ela era de contábeis, mas fez um trabalho, deu um show, né? E aí trouxe essas questões que foram muito relevantes. Porque a gente só para pensar quando alguém fala sobre isso, né? Bárbara, assim, ó, não tem, tá, esse número, e muitas vezes, tá, o que eu observo também é que às vezes eles declaram alguma coisa, né, para pagar algum imposto e dá digamos assim, né, uma amenizada, mas deve se perder muito, muito, sim, com a arrecadação de impostos. Uma coisa que eu achei ruim, eu não sei depois como é que evoluiu, eu não acompanhei, tá? Se tinha, não vou lembrar o ano, mas o ano passado foi 20, acho que em 19, se tinha aquela repatriação de bens, né? Onde tu podia buscar, tu, tu dizia que tinha aquele dinheiro que tu não declarou, né? E aí tu pagava um imposto maior um pouco, e aí tu repatriava o teu dinheiro, trazia o teu dinheiro de fora, de lá. E a gente, né, teve um caso lá que o cara foi lá perguntar, sabe, como é que faz a repatriação e tal. Eu só expliquei para ele que nós estávamos num atendimento até pela própria faculdade que eu dou aula, né? E eu disse, a gente fazia isso, mas tu olhava para a pessoa e dizia, é melhor nem se meter para ajudar ele. Isso vai dar alguma encrenca em algum momento, né? Porque, na minha opinião, era o seguinte, tu pagava imposto, trazia o dinheiro sujo para dentro do país, tá? E isso era a minha percepção, tá? Claro, uma percepção talvez um pouco radical, né? Sim, fica bem difícil, Simone, de calcular isso, porque tu mistura, né, o que é dinheiro lícito com ilícito, então tu não consegue fazer essa distinção, você não consegue enxergar isso, tá? Uma segunda etapa, tá? Então, que a gente que busca fazer o lavador, tá? Então, ele tem que ocultar esse dinheiro, ele tem que esconder esse dinheiro, tá? Seja comprando imóveis de luxo, conversão desse dinheiro em algum instrumento financeiro, né? Aquisição de outros bens materiais, como venda dos ativos adquiridos, ou seja, ele compra um ativo, ele vende outro, ele compra um ativo, ele vende outro ativo para comprar um outro, enfim, ele vai fazendo toda essa movimentação, tá? Fazendo toda essa movimentação para que tu não perceba de onde que vem o dinheiro, tá? E isso também é uma coisa que o Banco Central prevê, tá? Para te olhar isso, qual é o volume de movimentação dessa pessoa,
se esse volume é condizente com o que ele faz, se ao longo dos anos ele faz isso, se ele tem o costume de fazer esse tipo de operação. Então, tudo isso são coisas que eles acabam avaliando. E digamos, os órgãos, né, COAF, Receita Federal, Banco Central, eles têm mecanismos, sim, que eles acabam conseguindo fazer isso, eles cruzarem as informações, tá? Os expede, entregam a declaração de imposto de renda, pessoa física entrega as operações, então tu tem como ter algum cuidado, mas ainda é muito difícil, né? Tu pega lá o cara que, daqui a pouco, o cara tem uma frota de táxi, tá? Um exemplo, né? Então, tu vai receber pouco dinheiro pequeno, né? Pode receber um montante maior, tá? E tu vai dizer, mas de onde que vem esse monte de dinheirinho trocado que tu tem que estar depositando? Você vê, eu tenho isso, eu tenho um táxi, eu tenho uma frota de ônibus, então fica bem difícil, tá? A gente já viu situações de quem traz dinheiro ilícito comprar um caminhão, tá? Se o cara chegou de manhã na concessionária, eu quero comprar um caminhão, olharam para ele, esse cara vai assaltar nós, né? Não, o cara não assaltou. De tarde eu venho buscar o caminhão. Ninguém acreditou. De tarde veio ele e um envelope cheio de dinheiro, comprou o caminhão, não sabia dirigir o caminhão, pediu para alguém levar o caminhão num bairro X lá e deixar o caminhão que alguém ia lá pegar. Gente, por que você compra um caminhão, né? Se você não sabe nem dirigir, né? Que legal, a Odebrecht fazia isso, né? Sim, a Odebrecht, certo, eu entendi agora. Sim, conseguia fazer isso facilmente, tinha até um departamento de operação. Perfeito, fazia muito bem, tá? Fazia muito bem isso aí para operar, né? Que é a gente tinha os doleiros também, se vocês buscarem na internet, ver os doleiros, né? Doleiro é um negócio, assim, que eu vou te falar, né? Que faz, assim... Eu não trago situações muito particulares, tá? Para não levar para nenhum viés, tá? A ideia aqui não é levar para viés nenhum, então por isso. Mas realmente fazia majestosamente, né? Fazia bem isso, tá? Esses offshore tem aqui também, tá? Essa situação também, essa questão também, nessa situação onde tu tem essas empresas que tu faz essas operações com as empresas também, é muito usado, Roberto, é muito usado para lavar também. Assim, tem muito aqui fugiu a palavra agora, nas fronteiras, né? Então, aqui tu realmente busca, né, esconder esse dinheiro, né? Consiste em dificultar esse rastreamento, tá? Contábil, que esse dinheiro é ilícito, tá? Então, ou seja, tu vai buscar quebrar, tá? Toda a cadeia de evidências. Muito embora, tá? O COAF tem um videozinho, acho que se não der tempo de eu passar o videozinho para vocês, eu coloco aqui depois o endereço para vocês, e aonde ele começa dizendo, siga o dinheiro, siga o dinheiro, siga o dinheiro, né? Se tu seguir o caminho do dinheiro, tu acaba chegando. Só que às vezes, claro, tem a movimentação em dinheiro, que aí acaba dificultando um pouco mais, tá? Mas em algum momento que ele fizer alguma movimentação mais financeira, enfim, que tu consiga, né? Ele vai... também, muito bem, Paulo. Posto de combustível, tá? Exemplo perfeito, né? Posto de combustível é um exemplo perfeito. Também, não, que o pessoal fique bem claro, eu não estou dizendo que todos os postos de gasolina, né, tem problemas. Não, não. É que são situações que podem ocorrer com uma forma talvez mais fácil, né? Mais fácil pela próprio tipo de operação que se tem, né? Então acaba sendo mais fácil. Eu acho que semana passada ou na outra saiu alguma coisa que o cara, além de usar para outros objetivos ilícitos, ele ainda, né, tinha um combustível adulterado ainda, né? Era para realmente, né, fazia com excelência, né? Tava submerso ao mundo do crime, mas não era qualquer coisa, né? Então, tem alguns tipos de negócio, né, que acaba se fazendo mais comum para esse tipo de operação, né? Então, não é todos assim, né, mas
Sim, 90% dos consumidores de posto não solicitam nota fiscal, o que facilita muito, com certeza, tá? As empresas que fazem despacho aduaneiro são ramos que devem estar nesse radar. Também, sim, despacho aduaneiro, sim, também. Tudo vai estar nesse radar, tá? Então, hoje, assim, eu vou dizer para vocês, eu vim acompanhando, né, desde que se falou, eu assisti uma das primeiras palestras que a Bolsa fez sobre a lei de prevenção à lavagem de dinheiro, era tudo muito novo, assim, né? Então, a gente vê que realmente tem muito mais legislação, o cerco está muito mais fechado, né? Então, tem mais esse cuidado, né? A terceira etapa, né, onde esse lavador, né, ele busca incorporar de forma formal os ativos ao sistema econômico, né? Aquelas compras e empreendimentos imobiliários, construção de condomínios, shoppings, hotéis, entre outros, né? Ou seja, ele vai ter ele vai financiar aquilo ali, ele vai fazer aquilo ali, vai vender aquilo ali, ou seja, é um lugar muito bom para se lavar dinheiro, né? Investimento no turismo, em parques temáticos, né? Então, é outra fonte, né, de dinheiro ilícito, né? Se tu vai lá e faz um parque, tem todo um investimento lá, depois tu vai tendo aquele retorno em pequenos, né, em pequenos ingressos, enfim, então tu tem mais chance de ter esse envolvimento com dinheiro ilícito, né? Nossa, tem muitas. Acho que se a gente parasse aqui só para falar, tem esse aqui, tem o outro, né? Então a gente ia ver que tem bastante situações, tá? Nessa integração é quando ele integra esse dinheiro, é a última etapa, então ele já integrou esse ativo, está incorporado normalmente no sistema econômico, no sistema financeiro, então ele já pode começar um novo processo, né, uma nova lavagem de dinheiro para uma outra situação, né? Começa de novo, porque isso não é uma coisa que terminou aqui, ele para, terminou aqui, ele para, não. Essa organização criminosa, ela é algo que está sempre em movimento, sempre gerando negócios, né? O brabo, né, quando tu escuta dizerem que tem que eles têm contabilidade, né? Oxa, e daí é brabo, daí chega a doer na alma, né? O cara faz lá uma anotação num caderno e eles dão a notícia, a contabilidade do tráfico. Não, ele só anotou num caderno, tá? Quem tinha contador era a máfia, tá? Então, isso sim. Então, para disfarçar esses lucros ilícitos, tá? Sem comprometer os envolvidos, a lavagem de dinheiro é realizada por um processo muito dinâmico, tá? Então, o primeiro passo é distanciamento desses fundos da origem, o segundo é disfarçar ele, dizer que ele não tem nada disso, eu vou comprando alguns itens, ativos, enfim, e depois o terceiro é devolver esse dinheiro, né, digamos, né, para o mercado de uma forma limpa, né, entre aspas, óbvio, né, porque eu estou devolvendo, ele está passando pela empresa, eu estou devolvendo, mas ele não é de fato um dinheiro limpo, né? Ele está com características, né? Reflexo e consequências, tá? Eu acho super importante isso, porque a gente fala tudo isso, não é simplesmente que o Banco Central mandou, não é só isso, tá? Lavar dinheiro é crime, sim, está previsto na lei. Não controlar também pode ser crime, porque você está sendo conivente, tá? Você não ter, se você é uma instituição ou uma categoria que está obrigado a fornecer informações e ter determinados processos internos para inibir esse tipo de ocorrência, você responde sim junto, tá? Então pode ser crime. Controle e cadastro, tá? Controle das operações, cadastro das operações, cadastro do teu cliente, atualize esse cadastro, não importa que tipo de negócio você faz, mas se você cadastra o cliente, atualiza isso, tem os documentos, são formas de se resguardar, tá? Não comunicar também é crime, você sabe e não fez nada. E aí vem o risco que a gente já comentou, né? Risco de imagem que vai impactar em todo o resto, tá? Pode comprometer a vida da empresa, tá?
Aqui, né, a autonomia do crime organizado, eu trouxe algumas coisas, né, para vocês. Quanto maior for a aparência de legitimidade das transações, menos provável será que as operações sejam descobertas, tá? Para atingir, né, que o dinheiro fique com uma aparência limpa, uma aparência lícita, tá? Esses recursos terão que ser aplicados, em última instância, em um centro financeiro, em um mercado financeiro de boa reputação. Então, ele vai ter que voltar, né, para o mercado, mas de uma forma limpa, né, ou com aparência, pelo menos, né. Os lavadores estão continuamente pesquisando e identificando novas fraudes, como que eles vão fazer, tá? Isso é sempre, né. Os recursos devem atravessar o máximo possível de jurisprudência, tá? O especial útil pode retardar, frustrar ou futuramente qualquer investigação, ou seja, eles vão levar o mais possível, quanto mais esse dinheiro transitar e tiver dentro desse mercado muito misturado, melhor, tá? Não deixar o dinheiro ser lavado em uma só instituição, ele não vai usar só uma instituição, ele vai ter outras instituições para fazer essa lavagem. Aquilo que a gente tinha comentado, tá? Indícios de ocorrência, tá? Observar as atividades, cadastro do cliente, preposição sobre as operações e sua realização, se há indícios de crime ou não. Algumas operações suspeitas, alguns exemplos que eu trouxe aqui, valores em espécie, sempre levanta suspeita, tá? Foi o que eu falei para vocês lá no começo, né? Lá no começo, quer dizer, um valor elevado de dinheiro, nossa, isso desconfia, né? Aonde o dinheiro é de plástico, tu tá com um bolo de dinheiro no bolso, tu vai me explicar isso, né? Depósito com cheque de terceiros, né? Transferências em terceiros, tu vai fazer transferência para terceiros, né? Você não faz o teu nome, cara, porque tem que ser para outro, tá? Paraísos fiscais, né? Ou seja, que eles têm clientes que têm operações em paraísos fiscais, acendam uma luzinha, olhem isso, observem, tá? Eles vão estar em tudo que é lugar, tá? Isso é certo. Mundialmente, a lavagem de dinheiro movimenta mais de 500 bilhões a 1 trilhão, né, de dólares. Crime organizado, tráfico de drogas, corrupção, concorrências públicas, licitações irregulares, funcionários públicos envolvidos, doações a partidos, bingos e caça-níqueis, tá? Movimentação com moeda estrangeira. Uma que eu acho muito interessante, né? As pessoas ainda acho que caem nisso ainda, né? Compra do bilhete premiado, né? Você tirou lá na Mega, já é difícil tirar na Mega. Você tirou na Mega, o cara vai lá e oferece para ti. Olha só, eu te dou, sei lá, dependendo do prêmio, eu te dou tanto a mais aqui. Aí o cara toma aí o meu bilhete, ok. Só que eles querem de um detalhe. O cara está comprando porque precisa de origem do dinheiro. Ele vai dizer, eu tirei na Mega. Olha que legal. E ele vai dizer que da onde que veio o dinheiro dele? Caiu do céu. Não vai me dizer que caiu do tá chovendo dinheiro agora. Não, né? Presta atenção, a gente tem que estar sempre ligado nessas coisas. Se alguém está oferecendo mais do que vale, ele tem algum interesse, tá? Qual é o interesse que ele quer nisso aqui? E como é que eu vou ficar nessa situação? Aí eu dou origem para ele e perco a origem do meu dinheiro. Ó, que bom isso. E eu faço o quê? Né? Vou dizer o quê do meu dinheiro, tá? Pessoal, o que eu tinha para falar seria isso. Eu queria ver se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa, enfim. Alguma consideração que eu possa auxiliar. Acho que não vai dar muito tempo de passar o videozinho. Eu vou pegar o vídeo aqui, vou colocar o endereço aqui, se vocês quiserem. Pois não? Oi, Maria. Ô, Lilian, você vai colocar, vai disponibilizar essas lâminas? Sim, posso sim. Deixa eu só fechar aqui que... Tá. É que o vídeo tinha começado a rodar. Desculpa. Posso disponibilizar sim. Com certeza. Não tem problema nenhum. Acho que é importante, porque, de repente, olhando aqui, vocês lembram de alguma situação, né, que possa ajudar.
Esse é o propósito, tá? E a gente vai compartilhando. São 2 videozinhos que o COAF que ele disponibiliza ali. Acho que vale a pena olhar esses vídeos do COAF, acho que vale a pena entrar no COAF, tá? É coaf.com, desculpa, coaf.gov.br, vale a pena entrar no COAF e entender um pouquinho mais disso, até dentro da nossa própria realidade. Se tu deixar, eu falo o resto da noite, tá, Magda? Só para te falar. Com certeza. E eu falo até amanhã, tá? Lilian, tu tem aquela voz que parece que leva a gente visualiza, tudo que tu está falando, a gente consegue visualizar, né? É bem interessante isso. Pessoal, assim, maravilhosa com a palestra. No final, eu fiquei na sala, deu problema com a internet da minha assistente. Maravilhosa. Pessoal, podem colocar aí a opinião de vocês. Tem um questionário que seria interessante que vocês respondam ali. É bem rapidinho, acessem o link e respondam para nós. Tá? E amanhã, o link também dessa palestra gravada vai estar disponível lá na plataforma para vocês, assim como os slides. A Lilian vai me enviar agora por WhatsApp e amanhã eu já disponibilizo para vocês. De novo, fica o convite aí, pessoal, para os cursos de pós-graduação, que a professora Lilian faz parte, aprofundando mais esse tema importante aí. Ela é só uma pincelada, né? Ela só deu uma pincelada desse assunto. Queijinho, né, Lilian? Isso aí é uma loucura, né? Parece coisa de filme isso aí, mas pior é que é bem a verdade, o que a gente vê no dia a dia. Nós, contadores, sabemos como é que funciona isso. Né? Mas, enfim, te agradeço a presença de todos aí, a presença virtual, a participação. Caso queiram fazer mais algum questionamento, podem aproveitar um pouquinho mais aí a professora Aline. Ela não está cansada, ela quase não fez declaração de imposto de renda hoje, né? Ó, Marcelo. Tive aula no mestrado. Ô, Lília. Pode falar, Marcelo. Oi. Perdoa, eu estou, de repente... Quem fala primeiro? Pode Marcelo primeiro. Marcelo, levanta a mão, Marcelo. Pode ativar o teu áudio. Não, Rômulo? Então ativa. Marcelo. Vai lá, Marcelo. Perdão. Tá eu gostaria de comentar o seguinte, Lilian. Eu acho que os profissionais contábeis, de modo geral, eles têm uma culpa relevante nisso. Lamentavelmente, porque utilizam a técnica contábil, não raro, de modo inadequado. Vários profissionais contabilizam transações ainda de modo indevido na conta caixa. Não efetuam conciliações básicas de movimentação com extrato bancário e por aí vai. Os controles internos deficientes, seja da menor empresa até a maior delas, isto favorece todo tipo de fraude, pirataria, conivência e por aí vai. Então, quando o Conselho de Contabilidade, o COAF, vai apertando os contadores, eu acho, na verdade, pouco. Aquele questionário do início do ano, ele pode ser muito mais dado, na medida que o contador também, e é duro dizer isso, contador. Mas quando o contador tiver medo de que ele pessoalmente responda mais fortemente, talvez isso comece a mitigar. Mas da forma como está, não digo acabar, que não acredito que acabe, porque, como foi dito no início desta palestra, nós somos muito criativos. Mas acho que é um caminho para que os contadores exerçam seu papel com maior técnica. Lilian, muito obrigado pela palestra, muito didática, direto ao ponto. Obrigado a todos aqui presentes. Muito obrigada, Marcelo, pelas suas considerações. Eu compartilho contigo. Talvez eu tenha uma visão um pouco diferente de controles internos, por ter trabalhado na área de controles, mas a gente tem um problema de cultura muito sério, tá? E sempre que tu pede para fazer controles, as pessoas não querem, tá? Eles acham que vão ser vigiados, que vão ser, enfim, talvez do funcionário que esteja lá na recepção, até o dono da empresa, tá? Eu já vivenciei isso, eu já dei palestra dentro de um escritório e não saiu do papel. Tá? Então, acho que as tuas considerações estão certas, a gente tem que trabalhar para mudar isso, e só assim vamos ser valorizados enquanto profissionais. Tá? Muito obrigada, Marcelo. Verdade. Excelente contribuição. Rômulo, queres falar, Rômulo?
Bom, primeiramente eu quero agradecer a Magda pelo convite de participar, a Sônia, que é um prazer encontrá-la aqui no grupo, a Lilian, que de forma muito especial apresentou as considerações sobre o tema, e eu quero aproveitar, se a Magda me permitir, depois conseguir o contato da Lilian, que eu faço parte do grupo de perícia do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Inclusive, sou conselheiro do CRA aqui de Minas Gerais. Nossa. Eu gostaria de convidá-la, Lilian, para uma palestra sobre o tema aqui em Minas Gerais. Se você quiser depois, através de forma virtual, mas aí eu gostaria depois de ter o seu contato para que nós possamos estar fazendo um evento aqui em Minas Gerais, tá bom? Tá bom, muitíssimo obrigada. Prazer ter você conosco aqui. E já está aceita, tá? É só conversarmos. Que maravilha. Rômulo, me envia um WhatsApp amanhã, Rômulo, que eu já passo os contatos da professora Lilian. Que maravilha, que maravilha. Olha, eu vou deixar aqui no meu telefone, aqui no chat, se por gentileza, você pode anotar? Eu tenho. Você tem aí, tem? Eu tenho. Então, não precisa. Eu vou anotar aqui, aí amanhã eu Ele é também WhatsApp. Qualquer coisa pode me ligar no WhatsApp, fazendo favor. Tá, mas fico muito lisonjeada realmente com o convite, seu Rômulo. Muito legal mesmo. Vai ser um prazer mesmo. Quanto mais a gente espalhar isso, tem mais chance de dar certo, né? Eu acho que nós temos que alertar sempre, ainda mais porque como eu faço parte do grupo de perícia, é importante que sempre foquemos aí naqueles pontos principais que você também tão enfatizou, do assunto. Eu acho que é algo que nós temos que tomar conta para que o contador ele não seja ludibriado, não fique para trás, não seja ele enrolado, né, em problemas junto à Polícia Federal, à Receita Federal, etc. E o administrador também, por sua vez, ele também é um operador dessas relações empresariais e ele tem que ter esse conhecimento para poder fazer da melhor forma a sua gestão. Então, é importante ele ter ciência, o administrador também ter ciência, como operar nesse mundo cruel que nós estamos hoje. É verdade, concordo mesmo, concordo com tudo. Eu sempre, nas aulas iniciais de análise, né, que eu dou, eu desconstruo alguns conceitos, né, e aonde eu digo para eles o seguinte, quem é responsável pelas demonstrações é o administrador. Talvez ele não saiba disso, mas o contador vai preso junto, tá? Mas o administrador talvez assine não saiba nem porque está assinando. É verdade. Tá? Mais uma vez, muito obrigado e foi um prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigada, agradeço a presença de todos, realmente, dos elogios aqui. O que a gente quer realmente é que a palestra seja boa, né, e que atenda aos seus objetivos. Não estou, digamos assim, não pelos elogios, mas por ter atingido o objetivo, né? Então, agradeço a todos realmente de coração. E a Magda também pelo convite, né? Desculpe as minhas interrupções aqui, que eu precisei, coisas de quem está em casa, né? Não, excelente, Lívia. Nossa, eu que agradeço sempre a tua, que eu sei que tu é muito ocupada e a tua disponibilidade para poder participar. Só eu sei realmente o que tu enfrenta. Obrigada de novo, né, por participar. Imagina. Contar com o teu apoio sempre, então. Gente, obrigado pela presença de todos novamente. Os que estavam online, amanhã estarão recebendo um certificado por e-mail, certo? E também vai estar disponível o link, os slides amanhã na plataforma. Tá bem? Boa noite a todos. Até o próximo evento. Fiquem atentos lá à nossa agenda de eventos, podem sugerir eventos também. A ideia é sempre trazer uns 2, 3 eventos por mês, para que todos possam contribuir. Tá bem? Um abração a todos, então. Um abraço, boa noite. Tchau, se cuidem, é verdade, importante isso, se cuidem. Tchau, Magda, boa noite. Tchau, Lilian. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.